Já estamos ao vivo, então. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Tutoria Jurídica. Desculpe pelo atraso, alguns problemas técnicos aqui, mas, bom, vamos começar a nossa live agora. Obrigada pela paciência. A gente está hoje aqui com o Fábio Fraga, com o Luciano Filipe, com o Diogo Ferraz e com o Rafael Santos, para tratar de um tema super relevante, que é substituição tributária, a possibilidade ou não de restituição quando a base real se torna menor do que a base presumida. Antes da gente entrar efetivamente em relação aos debates, porque, na verdade, a gente tem aqui um confronto básico entre um entendimento que foi fixado na ADI 1851 Micaela, e o... Oi. Micaela. Oi, diga, Fábio. Eu acho que está com áudio, só que sem imagem. Diego, dá uma olhada, porque parece que está com áudio sem imagem. A Mônica e o João Henrique estão falando aqui. A Mônica e o João consegue Henrique ouvir estão a gente? Aqui. E a Michele Vegas Juliana também. Rigo falou também, Mariana Souza, Ernesto Trou. Ok, gente, só um minutinho que a gente vai colocar a imagem para vocês já já. Ok. Pode deixar Tem que a gente imagem vai ainda, ficar o pessoal com o vídeo está levando. Um segundinho, estamos corrigindo esse problema. Pronto, agora eu acho que a gente chegou no vídeo. Gente, obrigada por estar aqui com a gente, todos guerreiros nessa nossa semana da jurisprudência tributária, mas vai valer a pena a espera, porque a gente está aqui, como eu já falei, com o Fábio Fraga, com o Diogo Ferraz, com o Luciano Filipe, com o Rafael Santos, para a gente discutir um tema super relevante, que é justamente a substituição tributária, a possibilidade de restituição parcial quando a base real é inferior à base presumida. De fato, o que a gente vai ter aqui é um confronto entre o decidido na ADI 1851 e o decidido no RE 593-849 de Minas Gerais. Pois bem, antes da gente entrar no tema, o que é importante a gente focar? Efetivamente, artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Ali, ele diz, basicamente, que quando não ocorrer o fato que a substituição tributária visa antecipar, será direito do contribuinte a restituição integral do valor. E a discussão é, e quando parcial? Eu posso extrair desse dispositivo constitucional a possibilidade, então, de eu reaver esse valor? Ou isso não é um direito constitucional, isso é um benefício que a lei estadual pode conceder ou não, isso fica ao alvedrio do legislador estadual, não consigo extrair um direito imediato da Constituição. E é sobre isso que os nossos colegas aqui vão tratar. A gente vai começar agora com o Rafael Santos, abordando exatamente qual foi a visão trazida pelo Supremo na ADI 1851. Bom, boa tarde, Micaela, obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. E assim, esse não é um instituto novo, né? O regime de substituição tributária. Já no final do século XVIII, esse sistema já se encontrava na Europa. E a gente sabe que tem dois sistemas de substituição tributária, a substituição regressiva e a substituição progressiva. O que importa aqui para hoje é a substituição progressiva, que é aquele em que a empresa ocupante de uma etapa posterior ela é substituída por aquele que ocupa uma etapa anterior. Ou seja, no caso aqui, o fato gerador, ele ocorre depois do pagamento do tributo. E esse aqui é o grande problema. Tá? O CTN, em 66, quando ele foi editado, ele já chegou a prever essa substituição tributária progressiva, mas esse artigo foi expressamente revogado menos de 2 anos depois. Então, como a Micaela bem disse, o problema aqui gira em torno do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, que foi incluído pela emenda constitucional 3 de 93. E diz lá o parágrafo 7º, a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E aí vem o problema. A Constituição ela fala que só é obrigatória a restituição da diferença caso o fato gerador não ocorra. Ou seja, caso o gerador presumido não ocorra. Ou seja, se presumiu que haveria, por exemplo, uma venda no futuro e essa venda não se materializou.
E aí os contribuintes falaram, tudo bem, então quer dizer que, por conta disso, quando o fato gerador se materializou, mas com uma base inferior à presumida, a restituição ela não é devida, ela não tem que ser feita pelo Estado? E aí, na verdade, essa questão da substituição progressiva, ela foi regulamentada pela Lei Candir, né, que disse lá que você operacionaliza isso por meio de uma base de presunção. No artigo 8º da Lei Candir diz isso. E veio um convênio, o ICMS, o convênio 13 de 97, que na sua cláusula 2ª disse o seguinte, só vai ter direito à restituição quando não houver fato gerador. Quando o fato gerador, quando a base real for inferior à presumida, o Estado não tem que devolver nada. Da mesma forma, se o fato gerador ele se materializou por uma base superior à presumida, o contribuinte também nada deve ao Estado. E aí começou o problema. E aí a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 1851, proveniente de Alagoas. E aí, basicamente, o que ele alegou? Ele alegou a inconstitucionalidade da cláusula 2ª desse convênio ICMS 13, e também alegou a inconstitucionalidade de uns artigos do decreto alagoano que internalizou esse convênio ICMS. Mas esse decreto alagoano ele foi um pouco além. O que ele fez? Ele instituiu um benefício fiscal, tá? Um benefício fiscal resultante de uma base reduzida, e falou o seguinte, para você aproveitar esse benefício fiscal, contribuinte, você precisa aderir à substituição tributária. Então, nesse caso, em Alagoas, a substituição tributária seria opcional. E, então, a CNC ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo que fosse extirpado do ordenamento jurídico, tanto a cláusula 2ª do convênio ICMS, quanto esse decreto alagoano. Tá? E aí, quais foram, basicamente, os argumentos da CNC? Ele falou, o regime de substituição tributária é simplesmente uma técnica de arrecadação. Então, ele não pode gerar o pagamento de tributo maior. Ela deve ser neutra. O contribuinte deve pagar o mesmo valor de ICMS acaso não existisse a substituição. É simplesmente uma técnica de arrecadação que não pode prejudicar o contribuinte. E ele alegou também, mas isso não foi muito bem enfrentado, assim, isso não foi muito enfrentado no acordo, que isso causaria uma competição desleal com aquele contribuinte que não se sujeita à substituição tributária. Tá? Nessa ADI foi requerida uma medida cautelar que foi deferida em setembro de 98, suspendendo os efeitos do convênio ICMS 13, ou seja, suspendendo os efeitos da norma que dizia que o Estado não estaria obrigado a restituir o ICMS no caso em que a base real ela é inferior à presumida. E aí os Estados, obviamente, apresentaram lá suas razões de defesa, que basicamente elas se concentram em dois grandes argumentos. O primeiro é que a substituição tributária ela atenderia ao princípio da praticidade, de forma que se você obrigar o Estado a restituir sempre que uma base for inferior, você acabaria com a praticidade. De acordo com os Estados, o sistema continuaria complexo, então esvaziaria o próprio intuito da substituição tributária. E aí aqui, fazendo só um parêntese, ele cita, e aí ele dá de exemplo, o imposto de renda retido na fonte e o pagamento de estimativa de RPJ e CSLL. Isso me causou estranheza, porque o imposto de renda retido na fonte e o pagamento de estimativa, se você chegar ao final do ano e ver que não teve lucro, ou que você não teve lucro suficiente, esses valores formam um saldo negativo e você pode compensar com os tributos federais, ou seja, você tem sim a restituição. Tá? Então, esse argumento me pareceu aqui um pouco descabido. E o segundo argumento é que, estando a base presumida prevista em lei, não haveria que se falar em base de cálculo diversa daquela prevista em lei. Por quê? Exatamente está prevista em lei uma base presumida. Então, aquela base ela seria definitiva. Tá? E aí, essa ADI ela foi para a relatoria do ministro Mar Galvão,
que ele, primeiramente, lembrando que a ADI ela impugnava tanto a cláusula do convênio de ICMS quanto o decreto alagoano. E aí, o que basicamente o ministro fez? Ele não conheceu da ADI na parte em que questionava o decreto alagoano. Então, o que foi decidido aqui foi simplesmente a constitucionalidade do artigo do convênio que dizia que os estados não estão obrigados a restituir o ICMS em caso o fato gerador ocorra por uma base inferior à presumida. Já adiantando aqui, o Ilmar Galvão, ele julgou essa ação direta improcedente, ou seja, ele julgou favoravelmente aos estados, basicamente utilizando os mesmos argumentos do Estado. Ele falou que embora presumida, essa base é definitiva, então não caberia se falar em um ajuste posterior. Ela aconteceu ali, ela é definitiva. Tá? E também, seguindo também os argumentos do Estado, ele disse que esvaziaria o intuito da própria substituição tributária, que era ter uma praticidade na tributação. E já aqui, só fazendo um parênteses, depois o Diogo e o Fábio vão abordar melhor essa questão, mas a gente sabe que esse entendimento que foi fixado nesse acórdão aqui, ele foi posteriormente alterado. E não se viu, e o que a gente não viu os estados acabarem com o regime de instituição tributária. Então, o que me leva a crer que esse argumento era um argumento ruim. Porque se hoje é obrigado a restituir e os estados continuam com o regime de instituição tributária, é porque ele não acaba tanto assim com a praticidade. Tá? Mas, enfim, seguindo aqui, quem é que acompanhou esse voto do Ilmar Galvão julgando a ação direta de inconstitucionalidade improcedente? A ministra Ellen Grace, o Maurício Correia, o Sepúlveda Pertence, o Cisney Sanches e o Moreira Alves. Abriu a divergência o ministro Carlos Veloso. E aí ele colocou uns argumentos bem interessantes. Ele disse o seguinte, a base de cálculo, e aí citando até Geraldo Ataliba, ele disse o seguinte, a base de cálculo é a dimensão material do fato gerador. Então, a parte do dispositivo constitucional que fala assegurada, imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato presumido, estaria assim abarcada a situação em que o fato gerador ele ocorre por uma base inferior à presumida. Por quê? Porque a base de cálculo seria simplesmente uma dimensão material do fato gerador. Tá? E ele também diz que, ele cita o Celso de Mello, né? Celso de Mello costuma falar muito de estatuto dos contribuintes, e ele fala que essa cláusula, essa parte final do dispositivo constitucional que fala que o Estado tem que restituir em caso não haja o fato gerador, ele diz que essa cláusula, por ser uma garantia do contribuinte, ela tem que ser interpretada de forma a maximizar os seus efeitos. Tá? Então, ou seja, ela deveria ter uma interpretação ampla, ao contrário do que os estados estavam conferindo, que estava conferindo uma interpretação restritiva. Seguindo a divergência, Celso de Mello também seguiu, e, como sempre, o ministro Marco Aurélio, e o Marco Aurélio se mostrou muito preocupado, porque ele disse que, ele usou muito, ele falou exatamente nesses termos, ele falou, eu duvido que o Estado vá tabelar os preços ou vai criar uma base presumida que seja inferior, que seja inferior ao fato gerador real, né? Ou seja, ele fala o seguinte, quem se prejudica com essa regra é sempre o contribuinte, porque isso nunca vai se voltar favoravelmente ao contribuinte, vai sempre ser favorável ao Estado, na prática. E aí ele invoca que haveria um enriquecimento sem causa do Estado, nesse caso, que estaria pegando uma parcela do patrimônio do contribuinte que não representa o imposto devido. Ele se mostrou muito preocupado em relação a isso. Ele também acompanhou a divergência, mas, no final das contas, por maioria, se decidiu que era obrigatório que o Estado devolvesse o ICMS
apenas na hipótese em que o fato gerador não ocorre. Naquela hipótese em que o fato gerador ocorre com uma base de cálculo inferior à presumida, o Estado não deveria devolver. E o inverso, obviamente, também seria verdadeiro. Se, eventualmente, o fato gerador se desse por uma base de cálculo superior à presumida, os contribuintes também nada deveriam em favor do Estado. Isso foi o que ficou decidido nessa DI, que, deixa eu confirmar aqui, ela se encerrou o julgamento se encerrou em 8 de maio de 2002. Então, esse foi o entendimento, esse era o entendimento desde então, e que o Diogo agora vai falar de um outro acórdão que possivelmente alterou esse entendimento. Beleza, pessoal. Então, agora o Diogo vai falar com a gente sobre o RS 593894, que foi justamente a virada jurisprudencial desse entendimento trazido pelo Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde a quem está assistindo a gente. Boa tarde, meus amigos aí, que pela primeira vez eu consigo fazer uma palestra junto, ainda que nessa sistemática diferenciada por força do Covid-19, né? Mas vai ser muito legal ter esse debate com vocês, num caso que eu acho que talvez seja um dos mais emblemáticos em termos de alteração jurisprudencial do Supremo, em termos de teoria do precedente, que o Fábio vai falar mais à frente, que é a pedra de toque do nosso PJT e também dessa semana de jurisprudência tributária que a gente está fazendo em conjunto com a tutoria jurídica. Tá? Na verdade, eu não vou ter que não vou ter que expor só um acórdão, infelizmente até, né? Eu vou ter que expor basicamente 3, mas que a gente pode separar em 2 grupos, porque essa virada não aconteceu só no âmbito do RE 593489, mas também no âmbito de 2 outras ADINs ajuizadas logo na sequência do julgamento da ADIN 1851, que o Rafael acabou de expor para a gente. Então, eu vou tentar fazer uma exposição meio que seguindo um panorama cronológico, para eu conseguir me organizar e também para a coisa ficar clara de como as ideias foram evoluindo no Supremo ao longo do tempo, como o julgamento dessas ADINs influenciaram, de certa forma, o julgamento do RS 593489, para a gente ter uma visão geral do porquê, de como e de quais são os efeitos dessa mudança de entendimento do Supremo. Tá? Como é que começou essa revisão? Logo depois do julgamento da ADIN 851, como o Rafael falou, aconteceu em 8 de maio de 2002, o Estado de Pernambuco ajuizou uma ADIN, a 2675, em 19 de junho de 2002, ou seja, um mês e pouquinho depois do julgamento da ADIN 851, o Estado de Pernambuco entrou com uma ADIN contestando uma lei de Pernambuco que previa e concedia ao contribuinte o direito à restituição no caso da operação efetiva acontecer por um valor inferior à base de cálculo presumida. Foi uma ação ajuizada pelo governador de Pernambuco contra uma lei também de Pernambuco, que ia no sentido oposto ao convênio 1397 que havia sido julgado na ADIN 851. 6 meses depois, em dezembro de 2002, o governador de São Paulo entrou com uma ADIN contra uma legislação também de São Paulo, praticamente idêntica à legislação de Pernambuco, que concedia também ao contribuinte o direito à restituição nessa hipótese. As ADINs têm como objeto legislações praticamente idênticas, mas elas têm um contexto histórico e um fundamento jurídico um pouco diferente. Por quê? Porque a ADIN de Pernambuco ela foi ajuizada no governo Jarbas Vasconcelos contra uma lei do governo Miguel Arraes. E aí a gente está falando de 2 governadores, 2 políticos que eram rivais políticos lá em Pernambuco na época. Em São Paulo, a situação é mais curiosa, porque a ação foi ajuizada pelo Geraldo Alckmin contra uma lei editada no governo do Mário Covas, do qual o Geraldo Alckmin era vice-governador. E essa lei tinha sido de iniciativa do governador e sancionada pelo governador, não tinha sido um dispositivo vetado e depois o veto derrubado. E esse contexto histórico, acho que acabou influenciando um pouco a própria fundamentação das ADINs, porque a ADIN de Pernambuco, ela ataca a legislação pernambucana à luz do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, especificamente da interpretação do Supremo feita no âmbito da ADIN 851.
Então ele diz, olha, o Supremo disse que não pode haver a restituição, porque a restituição acabaria com o Instituto da Substituição Tributária, então essa lei é inconstitucional por ofender o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Já a DIN de São Paulo, ela, talvez até por essa parte, esse certo constrangimento político, né, que haveria do Alckmin entrar com uma DIN contra a lei do Covas, ela já parte de uma outra pegada. Ela começa a falar em inconstitucionalidade superveniente. Ela diz, olha, essa minha legislação que autorizava a restituição até poderia ser constitucional, mas com o julgamento acontecido em 8 de maio de 2002 na DIN 851, ela deixou de ser constitucional, ela passou a ser inconstitucional por conta do entendimento do Supremo. E aí, o que o Estado de São Paulo alega é que se a proibição, a concessão da restituição era constitucional, o Estado que decidisse conceder a restituição por lei própria, na verdade, estaria concedendo um benefício fiscal. E aí a inconstitucionalidade da lei de São Paulo não seria por ofensa ao artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, mas sim ao dispositivo lá do 155, que condiciona a concessão de incentivos fiscais no âmbito do ICMS à existência de um convênio no CONFAS, o que não existia na época. Então a gente tem duas ADIs com fundamentos de inconstitucionalidade das próprias leis estaduais razoavelmente diferentes. Esses fundamentos acabaram nem sendo tão decisivos na hora do julgamento, né? Ninguém fez muito essa diferenciação entre as ADINs, acabou que toda a análise foi feita em um patamar um pouco mais abstrato de saber se haveria ou não um direito do contribuinte à restituição no caso da base de cálculo ser maior. Mas essa discussão começou lá em 2003, porque as ADINs começaram a ser julgadas em 26 de novembro de 2003, e só terminou em 2016, 13 anos depois, quando foi julgado o RE 593489 e, conjuntamente, foram julgadas essas ADINs. E como é que isso aconteceu em termos processuais? Né? Ao contrário da ADIN 851, que foi julgada em uma sessão acontecida em 8 de maio de 2002, a ADIN 2777 ela teve 7 sessões de julgamento entre 2003 e 2007. Até 2007 só tinham sido proferidos 3 votos, e em 2007, na sessão de 7 de fevereiro, foram proferidos outros 7 votos. E aí, nesse momento, se suspendeu o julgamento porque ali se chegou a um empate de 5-5, o ministro Carlos Aires Brito, que ainda não havia votado, estava ausente, e o julgamento foi suspenso para se aguardar o voto do ministro Carlos Aires Brito. Passaram 2 ou 3 anos, em 2009 na ADIN 2675, em 2010 na ADIN 2777, o ministro Carlos Aires Brito, que deveria dar o voto de desempate, suscita uma questão de ordem e fala, olha, peraí, vamos sobrestar as ADINs e vamos julgar o caso no âmbito do RS 593489. Essa iniciativa, para mim, foi meio curiosa, mas, sei lá, eu posso especular que a ideia dele foi que, de repente, em 2010, a mudança de composição do Supremo já tinha sido tão significativa que o resultado, se ele resolvesse a discussão no âmbito dessas ADINs, esse resultado estaria pautado numa composição que já não estava mais no Supremo em 2010. E, de fato, no âmbito dessas duas ADINs, a gente teve uma mudança, nada menos do que 7 ministros diferentes daqueles que votaram na ADIN 851, votaram na ADIN 2777 e na ADIN 2675. Muitos por substituição, o Gilmar Mendes, porque a vaga dele estava vaga na ADIN 851, e o Nelson Jobim, porque ele estava ausente no julgamento da ADIN 1851. E quando chegou a vez do julgamento do RE 593489, aí a mudança tinha sido maior ainda, tinham sido 8 ou 9 ministros novos em relação à ADIN 1851, ou seja, quase a totalidade da composição tinha sido alterada. Tá? Então, vamos lá. Eu vou abordar, obviamente, o RE 593489 como a pá de cal do assunto, mas eu queria começar com a ADIN 2777. Eu não vou tratar tanto da 2675, porque elas são muito parecidas, e a 2777 é muito mais ampla e muito mais profunda, eu acho, do que a 2675. E na 2777 a gente teve alguns eventos interessantes, além
da discussão de mérito, além da discussão sobre o direito ou não à restituição. E o primeiro evento relevante foi uma questão de ordem suscitada pelo ministro Sepúlveda Pertence sobre se o Supremo sequer poderia julgar essas ADINs depois de já ter julgado a ADIN 1851. E ele coloca isso com base sem tomar partido inicialmente, mas ele suscita essa questão de ordem com base em uma jurisprudência do Supremo, no sentido de que, quando o Supremo julga a constitucionalidade de um determinado dispositivo legal, você não pode conhecer de outras ADINs que versem sobre a constitucionalidade daquele mesmo dispositivo legal. E ele até reconhece que, no caso concreto, a gente tinha uma diferença formal entre os objetos dessas três ADINs, porque, como o Rafael colocou, né, na ADIN 1851, o que acabou sendo decidido foi a constitucionalidade de uma cláusula de um convênio com o FAS que proibia a restituição no caso de base de cálculo menor na operação efetiva. E nos casos das ADINs 2777 e da 2675, o objeto da impugnação eram leis estaduais, não era um convênio com o FAS, que, ao contrário daquele convênio com o FAS, permitiam a restituição. Mas ele suscita essa questão de ordem de qualquer forma, porque ele fala, olha, apesar dessa diferença formal, a decisão a ser tomada aqui tem que partir da mesma premissa que foi assumida da ADIN 1851. Contribuintes têm ou não têm direito, obrigatoriamente, à restituição no caso de base de cálculo efetiva menor. E aí ele coloca isso para discussão, todos os ministros praticamente refutam efetivamente refutam essa questão de ordem. O Peluso bate muito na tecla dessa diferenciação formal, mas bate também na questão de que o Supremo não está ad eternum vinculado às suas decisões anteriores, que isso geraria uma petrificação da interpretação constitucional que pode evoluir com o passar do tempo, com a evolução dos fatos, com a evolução da própria concepção do direito. Em termos de direito positivo, ele se vale do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, e quando eu falo do efeito vinculante de ADINs, fala de ou demais órgãos do Poder Judiciário, que deixaria o Supremo fora desse efeito vinculante. E, no final das contas, o próprio Sepúlveda Pertence supera essa questão de ordem, porque ele diz, olha, para mim, o Supremo Tribunal Federal só pode rever seu entendimento quando há uma significativa alteração no contexto fático ou quando há uma mudança na concepção geral do direito que estava em discussão, mas eu nem preciso entrar no detalhe se aqui a gente está diante disso ou não, por conta daquela diferenciação formal que existe, que já autorizaria o julgamento da ADIN, qualquer que fosse o entendimento sobre o mérito propriamente dito. E aí sim a gente passa ao mérito. Acho que essa parte do Supremo poder revisar ou não sua jurisprudência, eu quis fazer de uma forma mais objetiva e descritiva, porque quem vai falar mais disso mais profundamente vai ser o Fábio, com todo o conhecimento que ele tem da teoria do precedente, que obviamente é diretamente aplicável a essa situação. Mas passando para os votos, a gente tem um voto do Peluso, que é um voto longo, detalhado, profundo, bastante minucioso, em que ele começa traçando a diferença de contextos fáticos e jurídicos entre as duas ADINs. E aqui eu faço um parênteses, que eu acho que eu comentei com eles num outro dia, e que eu acho que o Supremo, tanto no julgamento dessas ADINs, quanto no julgamento do RS 593489, ele teve muito cuidado em dizer, olha, a situação mudou, a situação é diferente hoje em dia, os contextos eram diferentes, e por isso é que eu estou mudando a minha jurisprudência. Ele tem uma preocupação, até de certa forma elogiável, de dar uma satisfação do porquê ele está mudando a jurisprudência, que ele não está fazendo um banana boat, na expressão lá do Humberto Gomes de Barros em relação ao STJ, no seu entendimento ao longo do tempo sobre a restituição no âmbito da substituição tributária do ICMS. E aí ele fala, o convênio 13 de 97, ele previa a proibição da restituição, mas ele compensava isso com uma proibição da cobrança complementar, né, como o Rafael colocou. O convênio falava, se for menor a base de cálculo, você tem a restituição, você não tem a restituição, mas se for maior a base de cálculo, você também não tem a cobrança. Isso não estaria presente na legislação de São Paulo, segundo o ministro Peluso. Isso é verdade em partes, assim, porque de fato não estava presente a previsão da não cobrança complementar na legislação de São Paulo, mas porque a situação era simetricamente inversa, né?
No convênio você tinha uma proibição de restituição e uma proibição de cobrança complementar. Mas na legislação de São Paulo, e esse é um ponto que ele mesmo usa depois, você tinha a possibilidade da restituição e, simetricamente, a possibilidade da cobrança complementar. Ele também bate na tecla de que a DIN 851 questionava o decreto de Alagoas, aí o decreto de Alagoas era concessivo de um benefício fiscal, porque a substituição tributária era opcional para o contribuinte, o que não aconteceria em São Paulo, que era obrigatória, que também não é, talvez não seja tanto um parâmetro de diferenciação, porque também, como o Rafael falou, apesar da DIN 851 ter sido ajuizada contra o decreto de Alagoas, que concediu o benefício fiscal, esse decreto não foi analisado pelo Supremo, a DIN não foi conhecida nesse ponto. E aí aqui acaba gerando uma certa contradição nessa diferenciação que se tentou fazer, porque se diz, não, os casos são diferentes porque a lei de São Paulo é diferente da lei de Alagoas, mas a lei de Alagoas não foi analisada na DIN 851, foi analisada foi um dispositivo um pouco mais abstrato, mais geral, do convênio que proibia genericamente a restituição no âmbito do ICMS-ST. E aí, no mérito em si, feita essa contextualização fática, histórica, normativa, o que o Peluso defende, basicamente, é o oposto do que foi decidido na 851, em linha dos votos vencidos que tinham sido proferidos naquele outro julgamento. Ele diz que a substituição tributária não altera o fato gerador do ICMS, ou não cria um imposto novo, não cria um fato gerador novo. O que ela faz é simplesmente implementar uma técnica de arrecadação que antecipa o recolhimento para um momento anterior à ocorrência do fato gerador, mas o fato gerador continua sendo aquele fato gerador posterior que vai ser verificado. E aí, com base na doutrina que estabelece uma vinculação intrínseca e inerente entre o fato gerador e a base de cálculo, né, com a base de cálculo sendo necessariamente uma representação da riqueza gerada por aquele fato gerador, ele diz, olha, você não tem como dissociar as duas coisas, você não tem como criar uma base de cálculo fictícia que gere uma presunção absoluta e completamente desconectada da riqueza que de fato foi manifestada no fato gerador que depois vai se verificar no futuro. E ele fala, pô, sendo assim, se o fato gerador presumido ocorreu por um valor menor do que aquele que foi presumido, na verdade o fato gerador presumido não ocorreu. Porque o fato gerador só ocorre quando ocorre o evento histórico da circulação da mercadoria na representação econômica que é dada pela Constituição e pelas leis que regem o ICMS, que seria o valor efetivo da operação. E aí ele faz até uma crítica a esse entendimento da DIN 851 que o Rafael mencionou, de que o fato gerador presumido seria definitivo, ele não seria provisório, então por isso é que a base de cálculo seria definitiva, então independentemente de ela ser efetivamente apurada por um valor inferior, isso deveria ser irrelevante para fins do ICMS no âmbito da substituição tributária. Ele fala, olha, se o fato gerador é presumido, ou se o fato gerador presumido é definitivo, ele é definitivo para todos os efeitos. Então, mesmo que ele não aconteça de jeito nenhum, se o fato gerador presumido é definitivo, não tem que ter restituição também quando o fato gerador não acontecer em sua integralidade. Ele fala, então a parte final do dispositivo da Constituição, né, do parágrafo 7º do 150, perderia qualquer lógica, né, porque se o fato gerador presumido é definitivo, ele é definitivo para todos os fins, em todas as situações, e não cabe ao judiciário fazer uma escolha aí de quando ele vai ser definitivo e quando ele vai ser não definitivo. É curioso o Rafael ter mencionado esse paralelo que os estados fizeram com o IR-fonte, com as estimativas mensais de imposto de renda, porque esse é um paralelo que o Peluso também faz no sentido oposto. Ele faz, olha, no IR-fonte, que é um exemplo clássico de antecipação da tributação para um momento anterior, o contribuinte faz o encontro de contas depois, e se ele não tiver auferido aquela riqueza, ou não tiver auferido toda aquela riqueza, ele vai poder ser restituído, seja integralmente, seja parcialmente. Então, essa construção jurídica do voto do Peluso em relação ao direito do contribuinte à restituição, mas ele não se furta também de abordar o argumento prático, pragmático, que foi o norte do acórdão da DIN 1851, né, que foi a constatação, a suposta constatação prática de que a restituição, quando a base for menor, inviabilizaria a própria substituição tributária, esvaziaria completamente
esse instituto jurídico. E aí o Peluso bate nesse argumento sob três prismas, né? O primeiro é o prisma jurídico, que ele diz que antes de esvaziar a substituição tributária, essa restituição é o que legitima a substituição tributária, porque a substituição tributária tem que capturar o preço mais próximo possível do preço praticado no fato gerador real, porque se não for assim, o excesso vai ser institucionalizado. Se não for assim, se o Estado não tiver que restituir quando a base for menor, a tendência natural é que o Estado sempre coloque uma base presumida maior, ou muito maior, em alguns casos, do que a base real, e isso vai desvirtuar toda a hipótese de incidência do ICMS e a consequente mensuração do fato gerador. Ele também diz que não esvazia nem retorna a apuração ordinária, porque o recolhimento antecipado continua valendo. Sobre um ponto de vista lógico, ele bate, olha, a própria legislação do Estado estruturou a substituição tributária contendo a restituição, então não tem nenhuma lógica de você dizer que é um fato estranho a esse sistema você ter a restituição. E do ponto de vista prático, ele diz, olha, se fosse impossível, São Paulo não tinha concedido a restituição, Pernambuco não tinha concedido a restituição, e outros dois estados que ele cita na época, Paraná e Santa Catarina, tampouco tinham concedido a restituição. São estados que usavam a substituição tributária há muitos anos, sem ter qualquer problema mesmo concedendo a restituição. A gente tem os votos divergentes, especialmente do ministro Nelson Jobim, e um pouco menos incisivo do ministro Eros Grau. O voto do ministro Nelson Jobim é um voto muito detalhado também, ele faz uma abordagem muito sobre o prisma contábil, de como funciona o ICMS-ST. Isso gera até um embate com o Peluso, mas, no final das contas, o voto do ministro Nelson Jobim se pauta fundamentalmente no princípio da praticidade, no consequente esvaziamento que haveria na substituição tributária se a restituição fosse concedida. E aí a gente chega no tal placar 5-5 que eu mencionei. O caso ficou parado desde 2010 até 2016, e aí quando volta a ser julgado, ele volta a ser julgado no âmbito do RS 593489, que era um mandado de segurança que questionava uma legislação de Minas Gerais que era praticamente idêntica ao convênio 1397, que tinha sido julgado lá na ADIM 1851. A lei de Minas proibia a restituição e, ao mesmo tempo, proibia a cobrança complementar. E aí a gente tem um voto do ministro Edson Fachin, que segue basicamente a mesma linha do Peluso. Eu não vou ficar repetindo os entendimentos aqui, mas basicamente é a mesma história de você confrontar a praticidade com a hipótese de incidência do ICMS. Ele traz outros princípios, igualdade, capacidade contributiva, confisco, a neutralidade do ICMS, a ideia de que a ficção não pode gerar uma presunção absoluta. O Barroso traz um voto também interessante, porque, além de falar tudo isso do aspecto jurídico, ele identifica muito claramente uma evolução histórica desde o momento em que foi julgada a ADIM 1851, lá em 2002, e até o momento que estava sendo julgado o RE 593849, em 2016, que é a maior capacidade tecnológica dos estados de fazer o controle das operações efetivas. Se lá atrás era verdade que isso talvez inviabilizasse a substituição tributária, hoje em dia isso não seria mais verdade. Quem ficou vencido nesse caso foram os ministros Theory, Toffoli e Gilmar Mendes. O Theory basicamente repete a questão do esvaziamento lá da ST, e ele até suscita uma discussão para testar a coerência dos outros ministros, né? Porque ele fala, olha, se vai poder restituir, então vai poder fazer a cobrança complementar também quando a base efetiva for maior. E aí eu acho que ele tentou dar um checkmate de coerência dos ministros que estavam dando a favor da restituição, só que ninguém se fez rogado e todo mundo falou, é isso mesmo, se puder restituir, tem que poder fazer a cobrança complementar, e isso é o jogo correto para a substituição tributária. E aí se forma uma maioria de 7-3 para admitir como direito do contribuinte. A tese firmada fala que é devida a restituição do ICMS cobrado em substituição tributária quando a base de cálculo efetiva é menor. Então,
não é uma questão de ser um benefício fiscal ou não, é um direito que o tribunal passou a extrair diretamente do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. E aqui, antes de terminar e passar para o Fábio, uma questão só que eu queria pontuar, e que eu acho que o Fábio vai poder abordar também com mais propriedade, é que, na verdade, se não houvesse esse RS 593849, se a gente tivesse só as ADINs 2675 a 2777, talvez o Supremo tivesse um corredor aí, uma via para adequar os entendimentos nos dois casos, porque ele poderia manter o entendimento de que era constitucional a proibição, a restituição, que estava lá no convênio ICMS 13 de 97, e ao julgar essas ADINs, ele poderia falar que, olha, apesar de ser válida a proibição, o Estado tem a faculdade de conceder ou não a restituição. Então, ele poderia fazer uma decisão que acoplaria, né, o resultado das duas ADINs. Aí a gente vai ter toda a discussão de como esse benefício teria que ser conseguido, se teria que ser feito via CONFAS, se não teria. Aí o cerne da discussão migraria um pouco, o eixo seria um pouco diferente do que acabou sendo. Isso seria até, eventualmente, um critério para diferenciação, para o distinguishing que o Fábio vai abordar. E aí, para passar a palavra para o Fábio, e aí pedindo licença para a Micaela, porque eu já quero fazer uma pergunta para ele, a gente viu nesse RS 593849, a gente viu os ministros, na hora de falar sobre o que estava acontecendo, né, em termos de revisão jurisprudencial, a gente viu os ministros usando palavras diferentes. A gente tem o Edson Fachin usando o termo overturning e overriding para falar qual era o tipo de superação que estava sendo feito em relação à ADIN 851, enquanto o Barroso fala em overruling, e não em overriding nem em overturning. Mas, na prática, assim, o que foi feito foi uma mudança, sei lá, de 180 graus, uma guinada de 180 graus na posição do Supremo sobre o direito do contribuinte de ter ou não restituição. Mas eu queria ouvir do Fábio, já na largada, enfim, na hora que ele quiser, o que aconteceu na prática em termos de teoria do precedente, quais foram os institutos que de fato foram aplicados materialmente pelo Supremo. Gente, antes do Fábio falar, eu queria primeiro dizer o seguinte: Diogo e Rafael, vocês foram aqui elogiados pela Joana, pelo Bernardo, pelo Daniel Ávila, no sentido de que foi excelente toda a digressão histórica, né, e o comparativo entre a ADI 1851 e toda a evolução até a gente chegar no RS 593. Eu queria falar para o José Guilherme Costa o seguinte, e demais interessados em fazerem perguntas, que como a gente está com um quadro aqui de 5 pessoas, a gente vai responder as perguntas no final. Então vai colocando as perguntas aí no chat, que a gente vai tendo levantamento, e no final a gente vai responder a elas, tá certo? Também no final, e nós não nos esquecemos, estamos aqui com a listinha, tá? Que vai ser objeto de sorteio do livro do PJT, conforme eu vim anunciando aí desde domingo, né? Aquelas pessoas que mandaram um print, vai aqui haver o sorteio, a gente vai descobrir quem é que levou o livro, tá bom? Então, Fábio, por favor, coloca aí a sua visão. Foi overruling, foi overriding? O que aconteceu nesse julgado da 593? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu estou muito feliz de fazer esse bate-papo com vocês hoje. É um dia para mim muito especial. Eu acho que eu nunca palestrei junto com a Micaela, com o Diogo, com o Luciano e com o Rafael. E são talvez dos meus mais queridos amigos, não só no direito tributário, mas na minha vida pessoal também. São pessoas que, enfim, eu frequento a casa, eles frequentam a minha casa. Então, esse bate-papo que a gente tem aqui, a gente vive sempre, enfim, na nossa vida pessoal, a gente acaba falando muito de tributário um com o outro, tá? Então, agora, enfim, entrando já no tema, sei que a gente está indo, né, competir com o almoço é muito difícil sempre, né? Eu adoro a teoria do precedente tributário, mas eu adoro também o almoço. Então, vamos tentar correr um pouco para eu conseguir passar todas as informações que eu acho importantes para você em torno desse caso do ICMS substituição tributária, que isso é uma grande revolução. A verdade é a seguinte: você estudar a teoria do precedente tributário dentro desse caso do ICMS substituição tributária é a coisa mais deliciosa do mundo. Por quê? Todos os conceitos que são explanados dentro da teoria do common law há anos e anos e anos e anos, talvez a gente consiga ver na prática.
nesse leading case julgado pelo Supremo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apareceu que ia para um lado, depois foi para o outro, enfim, a gente vai entender como é que se consolidou. E é uma grande oportunidade, eu digo para vocês que estão em casa, e, enfim, estou diante de vários amigos, assim, eu estava vendo aqui no YouTube, muita gente comentando, né, não só tributaristas, tá, o Wilson Pimentel, que é talvez um dos maiores advogados civilistas do país, também atento aqui a gente, diversos outros amigos tributaristas, assim, no final, de repente, eu passo aqui o nome de cada um, né, que a gente fica muito tocado, assim, de tantos amigos vendo a gente em casa. A primeira coisa que eu queria dizer aos senhores que estão em casa é, essa é uma oportunidade muito grande da gente, em pouco tempo, ter um conhecimento muito grande de decisões que, eu somei as decisões aqui, essas decisões que a gente tem, tirando as decisões monocráticas dos casos, tirando os incidentes, só as decisões finais desse caso, elas somam 663 páginas. Então, para a gente começar a pensar nesse bate-papo aqui, a gente tinha que ter lido 129 páginas na RS 583.849, só isso. Aí teve 2 embaixo de declaração, com 12 ou com 17 páginas. Depois, na DI 2777, 328 páginas. Na DI 2675, 115 páginas. Na DI 1851, que o Rafa falou muito bem, 55 páginas, e nos embargos de declaração da DI 1851, mais 7 páginas. Então a gente começa com uma leitura, para bater esse papo aqui, de uma hora e pouquinho, de 663 páginas. Tá? O que o Diogo e o Rafa condensaram muito bem foi esse conteúdo todo. E eu já vou para, eu não esqueci de responder a pergunta do Diogo no final, eu vou tentar já distinguir o que o ministro Edson Fachin, ele se referiu a 2 termos, tá? Um foi overturning e o outro foi overriding. Na minha visão, o ministro Fachin, ele se remeteu de uma forma equivocada a uma doutrina americana que foi trazida uma classificação errada para o Brasil, tá? O Daniel Mitidiero, nesse livro aqui, Daniel Mitidiero, na minha opinião, é um dos maiores gênios dessa questão de teoria do precedente, tá? Ele e o Marinoni são fabulosos. Mas, assim como qualquer ser humano, ele erra também. Então, o Daniel Mitidiero, nesse livro aí, ele tem uma classificação, a meu ver, equivocada, da obra do Melvin Eisenberg. Tá? O Melvin Eisenberg é um professor lá da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele tem um livro que é The Nature of Common Law. Nesse livro do Melvin Eisenberg, ele coloca um grande gênero que ele chama de overturning, se a gente traduzir para o português seria derrubar, né? Overturning de um precedente seria a derrubada de um precedente, e dentro desse grande gênero de overturning, ele divide em 2 espécies. Uma é o overruling, outra é o overriding. Overruling seria você anular alguma coisa. Overruling de uma decisão, overruling de um precedente é você anular, cancelar aquele precedente. E overriding é sobrepor. Então, no overruling, você pega e supera totalmente, integralmente um anterior. No overriding, você supera parcialmente apenas uma decisão anterior. Então, para o Melvin Eisenberg, você tem um grande gênero de overturning dividida em overruling e overriding. No overruling, você teria uma superação total e no overriding, uma separação parcial. O que o ministro Edson Fachin, ele falou, e aí focado, ele mesmo cita o Daniel Mitidiero aqui, que o overriding, ele se dividiria, o overturning, desculpa, ele seria um tipo de override, então acho que ele fez uma confusão ali. Então, eu, sinceramente, no lugar dos senhores, eu esqueceria a expressão overturning. Essa expressão overturning, inclusive, era muito pouco utilizada na doutrina do common law. São poucos os autores que, ao lado do Melvin Eisenberg, esse professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, usa. Então, foquem mais no overruling. Quando a gente fala de overruling aqui, é uma superação total de um precedente. Quando a gente fala de override, é uma superação parcial de um precedente. Mas antes de me referir mais a miúde da questão do overruling, eu queria falar para os senhores do distinguishing. A gente teve uma questão de ordem, e o Diogo explicou muito bem isso, em que se discutia se o Supremo poderia julgar novamente aquele caso. Tá? Por quê? Porque o Supremo já tinha declarado a constitucionalidade daquela lei em algum momento. Ele já teria decidido, em tese, ou declarado a constitucionalidade daquela situação fática, né, do convênio. Então, se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, ele retira essa lei do ordenamento jurídico. Então, ele não pode mais retornar. O Supremo não pode mudar de opinião quando ele declara a inconstitucionalidade. Mas o que se colocou ali
E se ele declara a constitucionalidade? Os ministros não enfrentaram diretamente essa questão, por quê? Eles conseguiram se livrar dessa discussão dizendo que ali a gente podia estar diante de um verdadeiro caso, não de overruling, nem de override, mas de distinguishing. O caso da ADI 1851 envolvia, número 1, um benefício fiscal, você tinha uma alíquota de 12%, e aí com essa alíquota nesse benefício fiscal, a legislação do Estado de Alagoas dizia que você não poderia ter restituído o ICMS eventualmente pago maior, porque você tinha tido uma base de cálculo presumida maior do que a base de cálculo real, que é a base de cálculo efetiva depois. Então você tinha um benefício fiscal e mais, você tinha uma lei que expressamente determinava que você estava proibido de ter essa restituição. Diferente caso como no caso de São Paulo, como no caso de Pernambuco e como no caso de outros estados, jogo que citou Santa Catarina, Paraná, que foram citados inclusive no voto do ministro Peluso. Nesses outros estados, você tem justamente o inverso. Você tem leis que não só não proíbem, mas que também expressamente permitem que você tenha restituído o ICMS pago a maior na última perna. Então, o que o Supremo decidiu na ADI 1851? Isso é importante a gente entender, até para a gente entender se existe um distinguish e overruling. E essa conceituação, essa classificação que a gente vai fazer, não é para meros fins acadêmicos, não. Essa classificação talvez seja importante para a gente ver se o Supremo deve modular os efeitos da decisão ou não. Por quê? Porque se tem um distinguish, significa que o Supremo nunca julgou aquilo. O Supremo está julgando, ele está delimitando o julgamento anterior e julgando uma coisa totalmente diferente. Se tem um overruling, toda a sociedade confiou, como deve confiar, nas Cortes Supremas sérias. As Cortes Supremas são sérias, o Supremo deve seguir isso, devem respeito às próprias jurisprudências. Eu vi, aos próprios precedentes, desculpa. Eu vi pessoas perguntando assim, mas e o Supremo? O Supremo pode fazer overruling? Ele pode, lógico. Todas as cortes podem respirar, mas o Supremo ele não deve fazer. O Supremo ele deve respeito tanto quanto os demais jurisdicionados, quanto as demais cortes, às suas próprias decisões. Então, não é aconselhável o Supremo fazer overruling. Overruling tem que ser alguma coisa totalmente excepcional. Por quê? Só assim se confia num sistema de precedentes sérios. Se o sistema de precedentes ele é modificado a cada momento, o jurisdicionado, o cidadão e os próprios juízes, os tribunais, deixam de confiar nos precedentes firmados. Então, isso tem que ser muito eventual, isso tem que ser muito excepcional. Então, naquele caso, eu acho que se passou por cima disso. Por quê? Porque se entendeu que na ADI 1851 você tinha julgado uma coisa diferente. E por isso ele passou a analisar aquele caso. A gente vai ver mais lá na frente que isso é tricky. Por quê? Quando ele passou a julgar, ele disse que estava julgando uma coisa diferente. Mas no meio do julgamento ele passou, e aí já adianto a conclusão que eu vou chegar, a julgar tudo que tinha sido julgado na ADI 1851. O Diogo falou bem, ele podia ter falado assim, olha só, você não está obrigado a restituir, mas você pode se você tiver uma lei. Não foi isso que ele falou, não. Nisso ele conseguia manter a decisão da ADI 1851, fazendo distinguish, olha, a ADI 1851 é só quando tem lei proibindo, ou então só quando não tem lei permitindo. E além disso, fala assim, olha, se o Estado quiser dar a restituição, ele pode, que é uma outra situação fática, fazendo esse distinguish. Não foi isso que ele fez. O Supremo perpetuou um verdadeiro overruling nesse caso. E a distinção, como disse aos senhores, ela não é meramente acadêmico, porque ao fazer um overruling, o Supremo passa a ter uma obrigação talvez muito maior de eventualmente modular os efeitos. É o que no direito, eu acabo usando muitos anglicismos, né? Muitos termos em inglês, é porque nesse caso de common law é muito difícil, né? Se falar common law, vai falar, sei lá, direito comum, falar overruling, eu tento falar superar precedente, mas às vezes, como esses termos são muito citados, então até para facilitar, quando vocês forem ler alguns artigos acadêmicos, é bom ter em mente esses termos. Então, nesse caso, na minha opinião, o Supremo ele perpetuou um verdadeiro overruling. Tá? O que eu queria, e aí, entendendo que o Supremo fez um overruling, é tentar dividir com os senhores as causas que podem levar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer Corte Suprema a fazer um overruling. E eu já começo a caminhar para o final para a gente, enfim, conseguir... A gente teve um atraso no início, para a gente conseguir não passar tanto de 2 horas. O ministro Joaquim Barbosa e alguns dos outros ministros, eles insistem em mencionar que há uma alteração muito grande na composição do tribunal. Tá? Isso eu acho que
não é um fator que a gente deva ignorar. Por quê? Porque são seres humanos. Então, é natural que seres humanos diferentes se sintam mais à vontade de mudar um entendimento feito por outros seres humanos do que os próprios seres humanos, ou seja, se fossem os mesmos ministros, eles próprios alterarem as convicções anteriores dele. Isso é natural. Só que a pior causa única, tá, para a mudança de um precedente é a mudança da composição de uma corte. Por quê? Volto a dizer aos senhores, um tribunal é muito mais do que os seus próprios componentes. Os ministros não podem ser mais que um tribunal nunca. Então, os ministros devem respeito ao tribunal a que eles compõem. Os ministros têm que respeitar a jurisprudência formada dentro do tribunal, mesmo que formada por ministros anteriores a eles, mesmo formada por ministros que não estão mais lá, que não fazem parte mais da composição do tribunal. Então, muito embora, na prática, isso pode ser um elemento, isso naturalmente vai ser levado em consideração, que é mais fácil mudar uma jurisprudência com uma mudança da composição, você nunca deve tolerar, permitir uma mudança de jurisprudência, uma mudança nos precedentes, um overruling por conta única e exclusivamente pela mudança da composição do tribunal. Isso é terrível, porque você pega o voto do ministro Veloso, o Diogo trouxe bem os votos aqui, a ADI 277 a 2675, elas são praticamente iguais, tá? A única coisa que muda é o voto do ministro Veloso e o voto do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski sucedeu o Veloso. O resto, elas são praticamente, os votos são praticamente idênticos. No voto do ministro Veloso, que foi que já tinha votado a favor de permitir a restituição, nesse caso, na ADIM 1851, o ministro Carlos Veloso fala simplesmente, não, olha só, eu já expus meus argumentos lá na ADIM 1851 e eu continuo convencido de que pode haver restituição. Porra, o que é isso? Você pode continuar convencido, escreve um artigo acadêmico, escreve um livro, você faz parte de uma corte, pô. Você deve respeitar aquela jurisprudência formada ali naquela corte. Não ele transcreve o voto, né? Oi? Ele transcreve o voto dele anterior, né? O voto dele é praticamente uma transcrição assim, do eu voto. continuo convicto que eu tinha acertado lá. O Supremo agora, de repente, vai me dar razão, vai mudar essa jurisprudência. Você não pode mudar um precedente assim. O apego que você tem que ter numa corte não é o seu voto vencido. É a decisão final que prevaleceu naquela corte. Isso é princípio democrático, isso é ausência de vaidade. Isso aí são os... Como é que apareceu uma multi-speaker? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. É eu que não parei de ouvir vocês. Tá, mas enfim, quando mudar para vocês, eu mudo aqui. Bom, então eu acho que isso é uma coisa muito importante o Supremo Tribunal Federal, ele tem que entender isso, os ministros têm que entender isso. Eles não podem simplesmente, toda vez que se colocar de novo um caso para julgamento, eles dizerem assim, olha só, não, eu já tinha opinião contra, então, pô, eu estou esperando mudar a composição para ver se um dia eu ganho. Isso é impossível em qualquer corte séria. E a melhor causa para ver, eu falei a pior causa, né, que é a mudança de composição. A melhor causa para ver um overruling talvez tenha sido o que aconteceu nesse caso. Tá? O ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Carmen Lúcia, salvo engano, falam expressamente, tá? A ministra Carmen Lúcia fala, inclusive, assim, a mudança na sociedade após 14 anos. Ou seja, houve uma grande mudança na tecnologia que havia 14 anos antes, no primeiro julgamento lá na ADI 1851, e naquele momento você estava julgando as duas ADIs e o RE. Naquele momento lá de trás, talvez você terminasse com o Instituto da Substituição Tributária se você fosse fazer conta para ver se restituía o valor que foi pago a maior por conta de uma base de cálculo presumida maior. Muito embora sempre houvesse a possibilidade de uma restituição. Isso no Dispeluso ele fala muito. Por quê? Se não houvesse o fato gerador presumido, sempre poderia haver uma restituição. Só que, talvez não haver o fato gerador presumido é muito mais excepcional do que o fato gerador presumido acontecer num preço diferente do que o real. Então, é mais fácil você, naquele momento, você ter poucos casos em que não existiria o fato gerador presumido e você restituir só para aqueles. Por quê? Porque você não tinha uma tecnologia, você não tinha nota fiscal eletrônica. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, existem programas de computador, existem apps que fazem automaticamente esse cálculo. Então, esse é o melhor motivo para uma mudança na jurisprudência.
Você tinha uma situação de injustiça antes, que você seguia aquela situação de injustiça, por quê? Pelo princípio da praticabilidade, para tornar mais praticável a fiscalização, para tornar mais fácil a arrecadação, mais fácil a fiscalização. Depois a sociedade mudou. A sociedade tecnológica que a gente tem hoje, ela consegue ter essa facilidade toda e mantendo a justiça de você restituir o que houvera sido pago a menor na etapa anterior. Então, dentro da nossa teoria de overruling, eu acho que nesse caso a ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso tiveram a preocupação de dizer expressamente o motivo do overruling de ser uma mudança nos fatos, uma mudança na sociedade, uma mudança sobretudo na tecnologia. Isso não é uma coisa incomum, não. A Suprema Corte norte-americana, ela julgou 2 anos atrás, um caso tributário, ela julga pouquíssimos casos, né? Julga 80 casos por ano, ela julga isso ao todo. Então, julga 1 ou 2 casos tributários. Há 2 anos atrás, no caso Wayfair versus South Dakota, que discutia se poderia haver sales tax nas operações interestaduais dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é muito apegado, né, naquele momento de federalismo, de não ter barreiras entre os estados. Isso é algo muito grande desde a Revolução, desde a independência dos Estados Unidos. Então, eles diziam que não poderia haver sales tax nas operações interestaduais, nas operações de venda entre os estados. Isso aí, há 20, 30 anos atrás, quando essa jurisprudência se consolidou, as precedentes se consolidaram nos Estados Unidos, não causava um problema muito grande, porque não tinha internet, isso era aplicável para o cara que vendia enciclopédia de porta em porta, vinha de outro estado, para o caixeiro viajante, era para muito pouca gente. Hoje, com o avanço da internet, praticamente todas as compras passaram a se tornar interestaduais nos Estados Unidos. E o que ele via? As empresas de internet, eles faziam essas compras, faziam essas vendas nos armazéns no estado, indo para o consumidor ou em outro estado, e não pagavam seus taxas por causa da operação interestadual. Isso acabou quebrando praticamente todos os lojistas de rua, que são as pessoas que mais empregam, e tem no conceito social do tributo, são aquelas pessoas que, de repente, deveriam arcar com menos tributação. Por quê? Eles fazem um bem maior para a sociedade de outro lado. Então, a Suprema Corte norte-americana falou assim, olha só, aquela nosso precedente fazia sentido. A gente queria prestigiar muito o princípio federalista. Hoje já não faz mais. Por quê? Porque hoje a gente está quebrando os lojistas. Antes da internet fazia sentido, mas hoje a gente tem que fazer um overruling. Por quê? Porque a tecnologia mudou e aí a gente tem que mudar. Eu vou, já terminando aqui, vou falar uma curiosidade para vocês que eu achei muito bacana, também ligada à teoria do precedente. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele no final do julgamento, esse caso foi a primeira vez que ele deixou claro a importância de se proclamar expressamente a tese de julgamento. E ele deu uma explicação que é muito boa, e é verdade, a gente comenta muito isso dentro do PJT. A Suprema Corte norte-americana, quando ela julga um caso, ela se reúne a portas fechadas, ela chega a um consenso, e aí o presidente do tribunal ele designa das pessoas que faziam parte da maioria que se formou dentro daquele julgamento para fazer o voto, né? Para dizer a qual consenso chegou ali. Não tem um relator previamente, né? Então, eles chegam a um consenso de portas fechadas, aí se designa um relator, e esse relator ele divide o voto dele com os outros ministros, a opinion, né, que eles chamam. E aí os ministros decidem se vão seguir aquele voto, que é o mais comum, se vão fazer uma dissenting opinion, uma concurring opinion, que é uma opinião divergente, uma opinião confirmando, só que de repente tem algum outro argumento que ele acha importante, ou então, e isso é mais comum ainda, eles falam assim, olha só, o que a gente decidiu não foi exatamente isso, muda essa parte, muda outra. Isso dá uma segurança muito grande para o jurisdicionado. No Brasil, a gente não julga assim. No Brasil, os ministros, em regra, já levam os votos prontos e você, muitas vezes, os votos não conversam entre si. Eles próprios não conversam tanto entre si. Muitas vezes são inimigos pessoais uns dos outros. Então, a gente não sabe a que maioria, a que opinião chegou o tribunal como um todo. E a opinião que chegou o tribunal como um todo, e aí eu insisto em dizer sempre, é muito mais importante do que a opinião de cada um dos ministros individualmente. Então, na nossa formação do precedente, talvez de fato seja muito importante você ter claro uma tese de julgamento para que você entenda o que se pacificou dentro daquele tribunal. Tá? E aí eu ia passar até uma pergunta para o Diogo para devolver, mas eu não sei se vai ter tempo. Eu queria fazer uns comentários. Eu não estou ouvindo, para mim... Posso, antes de vocês fazerem os comentários, só tratar de duas coisas? Primeiro, eu queria pedir para o Fábio, tá, que o Rigonei ficou muito interessado. Então, olha só, como eu não estou ouvindo,
Não. Eu vou passar, deixar a Micaela seguir, depois eu faço a minha pergunta. Mas estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com a audiência de vocês em casa, tá bom? Obrigado. Tá, joia. Fábio, eu preciso que você diga para o Rigonei qual é o nome daquele livro que você citou. Ele está interessado. O Fábio não está ouvindo. Fábio não está ouvindo? Ah, então tá. Bom, além disso, a gente teve aqui vários elogios que foram passados, inclusive o professor José Marcos Domingues de Oliveira está nos assistindo, né? Falou que a capacidade contributiva foi um ponto importante, que foi levado em consideração justamente para a virada jurisprudencial. Obrigada, professor José Marcos, por estar nos acompanhando mais uma vez. Marcelo Leal falou que vai roubar todo mundo, levar lá para o IBMEC. E está parabenizando todo mundo que está assistindo aqui. Além disso, a Michele que está nos acompanhando direto também, Michele Viegas, o Luciano vai justamente tratar sobre o tema que você está pedindo, que é o artigo 166, tá joia? Bem, só lembrando uma coisa, nesse último julgado do RS 593, foi interessante porque o Barroso trouxe a possibilidade deles julgarem e eventualmente modularem a questão utilizando aquela lógica do prospective overruling que nós tratamos ontem com a professora Raquel. Então você vê como é que essas coisas vão se casando, né? Até que houve efetivamente aquela decisão numa causa não tributária. Então você vê que as coisas vão evoluindo até que efetivamente o tribunal consiga se manifestar. Bom, Diego, passa a palavra para você. Diogo. O Fábio está ouvindo? Porque senão eu acho melhor passar para o Luciano e aí depois eu faço os comentários para o Fábio poder participar também. Porque tem muito a ver com o que ele falou da mudança de composição, da evolução histórica e vai desaguar nesse assunto da modulação que você acabou de trazer. Mas acho que ele não está ouvindo ainda, então acho melhor o Luciano falar e no final a gente volta. Tá bom, Luciano, então a palavra é tua. Boa tarde a todo mundo. Para mim também é um grande prazer estar aqui participando desse evento virtual com os meus amigos e grandes tributaristas, Diogo, Fábio, Rafael. Micaela, dizer também que eu tenho acompanhado todas essas lives e tenho achado assim, bastante interessante. Você está de parabéns, tenho gostado bastante, tá? Bom, depois que essa discussão finalizou, né, com o RE, com repercussão geral que o Diogo acabou de analisar, lá no escritório nós temos alguns clientes que trabalham com distribuição e revenda de combustível. Nós fomos procurados para entrar com a ação de restituição e para fazer um estudo, né, de viabilidade, etc., como estava a jurisprudência, e a gente fez um estudo sobre essa questão da restituição. Eu acabei até publicando um artigo, Micaela, depois eu vou disponibilizar o link desse artigo para vocês, porque eu trago ali todas as decisões que a gente analisou, e são decisões bastante interessantes, mas a discussão atual, ela passou a ser sobre a aplicação, ou não, do artigo 166 nesses pedidos de restituição, né? Diz o artigo 166. Ele diz o seguinte: a restituição de tributos que comportem por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Ou seja, só pode pedir a restituição aquele que provar que arcou com aquele encargo financeiro, ou então ter a autorização do consumidor para poder fazer esse pedido. E a gente sabe que esse artigo 166 ele acaba inviabilizando, né? É muito difícil reunir as condições desse artigo para fazer o pedido de restituição. E aí, quando a gente começou a fazer esse estudo, a gente viu que há uma diferença muito grande na jurisprudência do STJ, e é um corte metodológico importante que a gente tem que fazer aqui. É o seguinte, eu pude analisar um pouco mais de 70 decisões, 70 acórdãos do STJ sobre a aplicação do artigo 166 nos casos de restituição de ICMS, e há discussões, né, sobre a restituição de ICMS-ST que não estão relacionadas com a restituição prevista no artigo 150, parágrafo 7º, tá? Uma discussão muito abundante na jurisprudência do STJ justamente a restituição, no caso da majoração de alíquota de 17% para 18% no estado de São Paulo. Foi uma lei que acabou sendo afastada pelo STF, os contribuintes passaram a entrar com vários pedidos de restituição. O STJ passou a entender que, nesse caso,
esse 1%, para ter a sua restituição, seria necessário a observância do artigo 166. Tá? E de todas essas decisões, então, assim, esse é um corte metodológico muito importante de se fazer, tá? Porque dessas 70 decisões, aproximadamente 17, especificamente 17 decisões tratam da questão do artigo 150, parágrafo 7º. E aí você tem uma consequência muito relevante desse corte metodológico que eu falei, que é o seguinte: muitas decisões fazem um tipo de aplicação automática do artigo 160. Sempre que se está diante de um pedido de restituição de ICMS, aplica-se automaticamente o artigo 166. E há a discussão específica que trata dos requisitos lá do artigo 150, parágrafo 7º. Essas duas discussões, a gente fica bem clara nessa questão aqui que a gente está analisando agora. E aí tem também uma premissa relevante que eu coloquei nesse artigo que depois eu vou disponibilizar para a Micaela, que é o seguinte: o STJ ele vem mitigando essa questão da aplicação automática do artigo 166. Né? Há casos, por exemplo, eu trouxe aqui o recurso especial número 1366622, relatado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em que ele afastou a aplicação do artigo 166, no pedido de restituição de ICMS-ST referente à mercadoria dada em bonificação. Né? Então, ele analisou especificamente essa discussão e concluiu, enfim, foi acompanhado por unanimidade, concluiu pelo afastamento do artigo 166. Tá? Desses 17 acórdãos que tratam especificamente da restituição prevista lá no artigo 150, parágrafo 7º, em 11 acórdãos, o STJ não analisa as especificidades dessa restituição, né, que, segundo a Constituição, é imediata e preferencial. Em 11 desses acórdãos, então, há uma aplicação automática, né? Não há, nenhum deles se debruça sobre a questão. E em 6 acórdãos, os ministros se debruçam e analisam efetivamente essas especificidades. Então, o que a gente percebeu é o seguinte: e esse artigo que eu vou disponibilizar depois, o título é o seguinte: Notícias de uma falsa jurisprudência pacífica sobre a aplicação do artigo 166. Quando parei para analisar os 11 acórdãos em que o STJ não se debruça especificamente sobre, as especificidades dessa restituição, foi muito curioso, porque o primeiro desses 11 acórdãos em que essa discussão não é analisada, é o RESP 443766, tá? Todos esses acórdãos que eu vou mencionar aqui, está tudo lá no artigo. Esse primeiro acórdão, ele menciona os embargos de declaração no agravo regimental, no agravo 611.472. Só que esse precedente, ele trata da majoração de 17% para 18% do Estado de São Paulo, ou seja, ela não tem a ver com o artigo 150, parágrafo 7º. E já nesse primeiro acórdão, é muito curioso, porque eles falam o seguinte: o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte. Olha, se é o primeiro precedente, como é que decide em conformidade com uma orientação jurisprudencial? E, além disso, eles citam um precedente que nada tem a ver com a discussão. O segundo precedente cita o primeiro, o quarto precedente, né, na sequência eu vou falar do terceiro, o quarto precedente também cita o primeiro, o terceiro precedente, né, que é o agravo regimental no RESP 401.428, cita 5 precedentes. Tá? Ele cita o primeiro e o segundo, e cita outros 3 precedentes que tratam também da majoração do ICMS de 17% para 18%. Na sequência, o quinto precedente, ele cita o primeiro e o segundo precedente, o sexto precedente cita o segundo e o terceiro precedente, né? O sétimo precedente cita o primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui nesse sétimo precedente, a gente já encontra também a seguinte frase: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os tributos ditos indiretos, entre eles o ICMS, sujeitam-se, em caso de restituição,
compensação, creditamento, a demonstração dos pressupostos estabelecidos no artigo 66. Ou seja, no 7º precedente já se fala de novo da jurisprudência do STJ. Só que, até agora, o assunto não foi analisado. Não foi analisado. Então, isso é uma situação bem atípica, né? Então, o primeiro precedente que concluiu pela aplicação do artigo 166 nesses pedidos de restituição, ou seja, o primeiro precedente que acolhe a tese das fazendas, tá, foi o RESP número 1.250.232, relatado pelo ministro Herman Benjamin. Nesse precedente, o ministro diz o seguinte: o entendimento atual e pacificado do STJ é nesse sentido. Nesse precedente, que na linha do tempo que eu fiz, é o décimo precedente, ele menciona 5 precedentes. Tá? Ele menciona o 6º e o 7º, que a gente acabou de falar. Ele menciona um precedente que trata de restituição de PIS/COFINS. Ele menciona um outro precedente que trata da inconstitucionalidade de todo o sistema de substituição tributária no Estado do Espírito Santo. E cita um último precedente que trata da restituição de fim social, ou seja, nenhum desses precedentes se aplica ao caso, né? E ele já fala de orientação pacífica e atual da Corte nesse sentido, né? Essa decisão que eu acabei de falar, do ministro Herman Benjamin, ela entra no contexto das 6 decisões que a gente encontrou na jurisprudência do STJ, e que a questão do artigo 150, parágrafo 7º, uma restituição imediata e preferencial, ela é efetivamente analisada. Tá? Qual que é a primeira dessas 6 decisões? É o agravo regimental no RESP 1091781, da ministra Eliana Calmon, e ela decide de maneira favorável ao contribuinte. Né? Ela diz que é evidente que não há repercussão total do tributo ao consumidor de fato. Né? Então, ela conclui de maneira favorável ao contribuinte, foi seguida por unanimidade. A segunda decisão é essa decisão do ministro Herman Benjamin. Então, nós temos uma decisão favorável ao contribuinte, temos essa decisão que é favorável à tese da Fazenda, a decisão é o RESP 1.250.232, do ministro Herman Benjamin. A terceira decisão é uma decisão, novamente, da ministra Eliana Calmon, ela é favorável ao contribuinte, né? A quarta decisão, ela também é favorável ao contribuinte, só que já é do ministro Gurgel de Faria, é uma decisão muito boa, tá? Em que ele diz o seguinte, ele tem uma frase que resume bem a questão, e eu me filio bem a esse entendimento dele, que ele diz o seguinte: o artigo 150, parágrafo 7º da Carta Política expressa ao assegurar a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido, o que, a meu ver, afasta a aplicação de dispositivo infraconstitucional tendente a limitar a fruição de direito oriundo de norma constitucional de eficácia plena. Ou seja, se a Constituição diz que a restituição ela é imediata e preferencial, isso não se coaduna com a necessidade que o artigo 66 traz de produção de provas. Ou seja, quando se produz prova, naturalmente se institui todo um processo contraditório, né? Ou seja, institui-se um processo administrativo para verificar se o contribuinte reúne as condições que estão previstas no artigo 66. E esse rito ele não é compatível com a restituição imediata e preferencial que o artigo 150, parágrafo 7º diz. Então, esse é o entendimento do ministro Gurgel de Faria. Então, a gente já está na quarta decisão, temos 3 favoráveis ao contribuinte e 1 favorável à Fazenda. A quinta decisão, também do ministro Gurgel de Faria, favorável ao contribuinte, tá? E a 6ª decisão, também do ministro Gurgel de Faria, ele repete os fundamentos dessa quinta decisão. Então, quando a gente para analisar com um pouco mais de calma essas decisões, a gente vê que, na verdade, a jurisprudência do STJ, hoje em dia, ela é o contrário do que algumas decisões falam. Algumas decisões falam, de maneira bastante equivocada, que a jurisprudência atual e pacífica do STJ é no sentido da aplicação do artigo 66. Só que, quando a gente entra no inteiro teor das decisões, a gente vê exatamente o contrário, porque são cinco decisões favoráveis ao contribuinte
em que essa discussão ela é de fato analisada, e temos uma favorável à fazenda. Né? Então, eu acho engraçado que há uma frase de cunho psicológico muito forte, né, que é a jurisprudência pacífica nesse sentido. Eu acho que para advogados, magistrados, etc., quando você encontra uma jurisprudência no sentido daquilo que você quer, isso traz um certo conforto. Agora, quando você encontra essa frase, né, e a tua pretensão é contra, não é albergada pela jurisprudência pacífica, isso em alguns casos, se torna um muro intransponível. Só que eu acho que cabe a nós, como advogados, como, enfim, promotores, procuradores e magistrados, verificar se isso realmente procede, porque quando a gente trabalhava junto aqui, eu, Fábio e Diogo já trabalhamos juntos no escritório Abade Osório, a gente tinha o hábito, né, de perquirir se realmente havia jurisprudência pacífica, e aí, salvo engano, eu não sei se vocês lembram de outras situações, mas nós fizemos essa verificação. Isso que nós fizemos aqui, no caso do ICMS-ST, da aplicação do artigo 66, nós já fizemos em outras ocasiões também, e a gente constatou que não havia a jurisprudência pacífica, que foi o caso do ISS, dedução de material, o caso do IPTU progressivo no município do Rio. Então, acho que a gente tem sempre que verificar se a jurisprudência é pacífica. Né? Muitas vezes será mesmo, só que haverá casos como esses que eu mencionei, esse do artigo 66 do CTN, em que você tem uma notícia de uma falsa jurisprudência pacífica. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Aí, Micaela, passo a bola para você de novo. Tá, joia. Gente, acho que essa apresentação, inclusive esse último relato, né, do Luciano, demonstrando que a jurisprudência pacífica de fato não existe, a gente tem uma série de questões aí a levar em consideração, traduz muito bem a metodologia desenvolvida pelo PJT. Você já para de ler sem atenção. A gente precisa ler os acordos, buscar um histórico, contextualizar, verificar se houve realmente o overruling, override. Você vê que até os próprios ministros ali, nesse caso do RE 593, ficaram com essa dificuldade. Então é importante que a gente busque esse conhecimento, e para isso existe o curso PJT e o curso online de parceria da tutoria com o PJT, justamente para trazer à distância, quem não pode fazer o presencial, esse tipo de metodologia que é um diferencial na carreira de qualquer um. Bom, vou passar a palavra agora para o Diogo, que queria fazer umas perguntas para o Fábio. Então, Diogo, está contigo. Tá bom. Na verdade, mais do que perguntas, são mais comentários, pegando o gancho algumas coisas que o Fábio falou, e também pegando essas coisas que o Fábio falou, para a gente abordar um pouco da modulação que foi feita pelo STF no RE. Tá? Os comentários que eu queria fazer é sobre a questão da mudança de composição. Né? Realmente, vários ministros, o Joaquim Barbosa acho que foi o primeiro que falou isso, diz que não, a gente pode rever sim porque a composição mandou. E aí foi o que o Fábio falou, né? Esse talvez seja o pior motivo possível para você abrir a margem para a revisão de uma jurisprudência. Né? Deve haver um comprometimento muito mais institucional do que pessoal de uma Suprema Corte. E, de certa forma, o Barroso ele externou isso no RE, porque ele coloca, olha, o meu voto no RE é esse, a favor da restituição, mas se eu ficar vencido aqui, como eu vou desempatar as ADINs, a 2777 e a 2675, eu vou votar conforme a maioria tiver decidido aqui no RE. Então, ele, pelo menos, teve essa sensação, apesar de ter votado de acordo com a sua própria convicção, sem se amarrar lá a DIN 851, ele pelo menos teve essa preocupação de falar, se eu ficar vencido, eu vou ter uma posição institucional nas ADINs, até porque seria realmente, de certa forma, uma incongruência, uma esquizofrenia, se o Supremo julgasse no mesmo dia o RE de um jeito e as ADINs de outro, a não ser que fizesse aquela diferenciação que eu falei lá, de tratar, olha, não é proibido proibir a restituição, mas também não é proibido conceder a restituição, fica a critério de cada Estado como benefício fiscal. E essa questão da mudança da composição também acaba sendo influenciada por um segundo ponto que o Fábio colocou, que é o transcurso do tempo. Né? O Fábio pegou o transcurso do tempo Sim. como um fator de evolução da sociedade, da evolução tecnológica, da questão da nota fiscal eletrônica e tudo mais, que realmente foi algo que, no mínimo, deixou os ministros, ao julgar o RE em 2016,
muito mais confortáveis, né? Porque tinham se passado já 14 anos desde o julgamento da ADIM 1851. A questão só é um pouco, sei lá, tem uma pegadinha aí nas ADIMs, porque as ADIMs começaram a ser julgadas 1 ano e meio, sei lá, depois da ADIM 1851. É que elas se estenderam por 4 anos com pedidos de vista, com votos de questão de ordem e tudo mais, ficaram mais 6 anos paradas por conta desse sobrestamento aí, feito pelo ministro Carlos Aires de Brito, que acabou nem votando no RE, né, porque quem votou no RE foi o Barroso, que substituiu o ministro Carlos Aires de Brito. Ele se livrou desse fardo aí de ter que desempatar ou virar a jurisprudência do STF, ainda que involuntariamente, né, não vou aqui fazer nenhum juízo de valor. Mas as ADIMs foram ajuizadas muito pouco tempo depois da ADIM 1851, e começaram a ser julgadas também muito pouco tempo depois. E aí, se as ADIMs tivessem sido julgadas lá em 2003 mesmo, né, como a ADIM 1851 foi julgada em uma sessão, se a ADIM 2777 e 2775 tivessem sido julgadas também em uma sessão lá em 26 de novembro de 2003, como é que ficaria essa argumentação do transcurso do tempo, né, da evolução tecnológica? Porque assim, podia até ter havido alguma evolução, mas certamente não é a evolução que a gente verificou já em 2016 com o julgamento da repercussão geral. E aí eu chego no ponto da modulação, porque a modulação teve um tratamento diferente no RE com repercussão geral e nas ADIMs. No RE com repercussão geral, o Fachin já levou isso no voto dele, foi corroborado por todo mundo, com exceção do Marco Aurélio, né, que sempre se opõe à modulação de efeitos. E ele se posicionou desde o início no sentido de que, olha, havia uma jurisprudência aqui no STF no sentido oposto ao que a gente está decidindo agora, a gente está mudando essa jurisprudência de uma forma frontal, né, como o Fábio falou, ainda que ele tenha usado overriding, não foi um overriding propriamente dito, foi um overruling mesmo, mas a gente tem que preservar a segurança jurídica de quem confiou naquele precedente lá formado na ADIM 1851. E aí ele propõe uma modulação pela qual esse entendimento novo do STF favorável ao direito do contribuinte à restituição só seria aplicável aos fatos geradores ocorridos após o julgamento do Supremo, com exceção das ações judiciais pendentes de decisão. Então, quem não tinha entrado com a ação, ou quem tinha entrado com a ação e teve uma decisão contrária transitada em julgado, paciência, perdeu. Quem tinha entrado com a ação no passado e a decisão estava sobrestada, provavelmente até por conta da repercussão geral, seria beneficiado com a decisão da repercussão geral. Muito bem, muito bom, porque isso foi tratado num RE que dizia sobre uma legislação de Minas, vou recapitulando, que proibia a restituição. Então, a gente estava dizendo, olha, é inconstitucional essa proibição, mas essa proibição só vai cair daqui para frente ou para quem tinha entrado com a ação antes disso. Mas e as ADIMs, que tratavam de uma situação normativa completamente diversa, né, em que era uma legislação estadual concedendo a restituição? E aí, o voto do Barroso, eu confesso que quando ele começa a falar da modulação, ele é um dos que fala mais profundamente sobre isso, eu confesso que quando ele começou a falar da modulação, eu falei, ele vai modular em tudo, né? Porque ele está dizendo que tem uma diferença sutil, mas a gente tem que ter cuidado para as coisas terem um tratamento coerente e tal. Falei, ok, vai modular em tudo. Só que não, no final das contas, as ADIMs não foram moduladas. E aí a argumentação foi com base numa argumentação que talvez, como regra geral, seja válida, que é a argumentação de que, olha, quando o Supremo declara a constitucionalidade de uma lei, não faz muito sentido você modular o efeito de algo que desde o início estava ok com a Constituição. Né? Em nenhum momento ele ficou em confronto com a Constituição. Só que será que esse padrão decisório do Supremo, né, de preservar, de não fazer modulação quando ele está declarando a constitucionalidade, deveria ser aplicado num caso em que ele, está declarando a constitucionalidade, mas ele está declarando a constitucionalidade em sentido oposto a um julgamento que ele tinha feito lá atrás, na ADIM 1851? Isso não fica muito claro no julgamento, se isso foi feito em geral, se foi feito especificamente, não fica nem muito claro, e aí o Fábio, a gente pode bater um papo sobre isso,
não fica nem muito claro se a modulação que foi feita na repercussão geral, de alguma forma, afeta os contribuintes de São Paulo e de Pernambuco. Porque não foi dito que, olha, eu não vou modular os efeitos da ADIM, mas eu não modulo na ADIM por uma questão formal, porque eu estou declarando a constitucionalidade, mas a decisão da repercussão geral acaba fazendo essa modulação por uma via indireta, porque acaba que, como ela protege o Estado contra quem não tinha entrado com a ação até aquele momento, em São Paulo e Pernambuco também, quem não tinha entrado com a ação naquele momento continuaria vedado, teria vedado o seu direito por conta da modulação na repercussão geral. E a coisa fica ainda mais complicada, porque tem uma passagem do voto do Barroso, que só tem no voto dele, que ele é o único que faz uma diferenciação entre estados com lei e estados sem lei. E ele diz, olha, o estado com lei, e ele fala especificamente de São Paulo e de Pernambuco, eu não tenho nada para fazer porque a própria legislação já permitia. Então ele dá a entender que, olha, nesses estados, quem não tinha ação pode entrar com ação. Não sei se foi isso que se quis fazer, mas essa passagem no voto dele dá a entender isso. Ele fala aí, os estados que não tinham lei estão protegidos pela modulação que a gente está fazendo na repercussão geral. Então, acho que esse ponto da modulação, embora eu reconheça que o STF tenha... eu tenho a opinião de que o STF agiu bem ao fazer a modulação, porque, de fato, você tem que levar sua jurisprudência a sério, né? Você tem que dar os efeitos que a sua jurisprudência teve ao longo do tempo para todo mundo, seja para o Estado, seja para o contribuinte. Esse possível conflito aí entre a modulação que foi feita na RG, de um lado, e os estados que já possuíam lei concedendo a restituição de outro, que talvez ainda pudesse dar pano para manga. Eu queria ouvir a opinião do Fábio sobre isso também. E dos outros, né, claro, obviamente. Beleza, Fábio, te passando a bola e pedindo para você citar o livro que você citou antes. Tem muitas pessoas pedindo o título do livro. Bom, obrigado pelo comentário, Diogo, pela pergunta. Super pertinente. Desculpa, eu deixei de ouvir, o meu AirPod acabou a bateria, então, do meio da minha apresentação para frente, eu não ouvia mais vocês, mas como era eu que estava falando, não tinha tanto problema, né? Eu não parei no meio. Mas quando eu passei a voz para vocês, eu não consegui ouvir vocês. Agora estou ouvindo bem. O livro, o do Daniel Mitidiero, é esse aqui, chama Cortes Superiores e Cortes Supremas. Esse livro, inclusive, ele é citado expressamente pelo ministro do Fachin no voto dele. Ele causou a confusão entre a questão do overturning e overriding. O livro no qual esse livro se baseia é o The Nature of the Common Law, do professor Melvin Eisenberg. Eisenberg, a grafia é EISENBERG. Tá? Os comentários, enfim, ótimos. Assim, o da Micaela eu ouvi, eu acho que toda vez que eu vier aqui, acho que eu vou repetir o mantra do PJT, que é leia o inteiro teor, né? A gente só conseguiu descobrir tudo isso aí pela ementa. A gente não começava nem, eu acho que os primeiros 10 minutos dessa live que a gente está, né? Então a gente precisou ler 663 páginas para estar aqui. Dá trabalho, mas, enfim, é melhor do que pagar mico, né? Então, quem lê sua ementa vai pagar mico. É melhor que nem discuta com as pessoas se você leu sua ementa. Você vai passar vergonha. Então, ou você não debate alguma coisa, então lê o inteiro teor dos julgados. Bom, o Diogo chamou a atenção para a mudança da composição do tribunal. Isso aí, inclusive, na doutrina do common law, isso é muito falado também, tá? O Michael Gerhardt, outro livro também que eu indico, The Power of Precedent, do Michael Gerhardt, é um livro muito bom também. Ele fala que na Corte norte-americana só houve 4 casos em que a Corte americana fez um overruling, ou seja, reviu um posicionamento anterior, sem que houvesse a mudança na composição do tribunal. Então, ele diz assim, é inegável que isso facilita, mas isso ser o único motivo, isso é um verdadeiro absurdo. Com relação à questão da modulação, essa questão é dificílima nesse caso, né? Eu acho que tem diversas razões possíveis para a modulação. Esquecendo os casos em que há overruling, ou seja,
Você tem uma lei que, quando você declara constitucional ou inconstitucional, você tem que usar a modulação quando você declara a inconstitucionalidade. Se você não está fazendo overruling nenhum, por quê? Porque aquela lei que estava ali, ela goza de presunção de constitucionalidade, então ela sempre foi usada. Se você quer manter a segurança, você mantendo ela. O nosso caso aqui, ele é tricky, né? Por quê? Ele declarou a constitucionalidade, mas de algo que talvez tivesse uma presunção de inconstitucionalidade. A expectativa que existia nos jurisdicionados talvez fosse a inversa. Talvez fosse que aquilo era inconstitucional. Então, ele, de algum modo, constitucionalizou aquilo. Então, nesse caso, eu não sei se o ministro Barroso andou bem, não, tá? Inclusive, eu tenho essas mesmas dúvidas que você teve quanto à consequência disso que ele falou. Então, para São Paulo e para Pernambuco, você pode pedir restituição de tudo no passado. Tá? E aí, entra em jogo uma outra coisa que é importante, né? Pelo menos o Supremo se sensibiliza muito, não só com a segurança jurídica, mas para modular os efeitos, mas também para o rombo nos cofres públicos, né? Então, se São Paulo e Pernambuco tivesse dando a restituição de fato, né? Eu não sei como é que isso estava sendo operado na prática, né? Talvez tenha sido essa premissa que eles assumiram a premissa de que esses estados já restituíam. Então nem haveria interesse dos contribuintes buscar o passado porque eles já restituíam. Eu só não sei se na prática eles restituíam mesmo, ou se eles, como você falou, né, eles partiam de uma presunção de inconstitucionalidade para negar os pedidos de restituição, etc. E que talvez fosse o mais provável, né? Porque você vê, você trouxe uma análise histórica muito boa aí dos governos, né? Em São Paulo era o Alckmin que era vice do Collor, né? Era o mesmo governo, mas em Pernambuco era o governo de oposição, né? Então ele talvez tivesse o menor compromisso com a legislação anterior, e não só não tinha, como ele próprio entrou com o Madin. Se ele entrou com o Madin, a gente entende que ele achava que era inconstitucional. Se ele achava que era inconstitucional, provavelmente ele passou a deferir essas restituições. Senão não faria nem sentido ele entrar com essa DIN. Então talvez o contribuinte tenha deixado de conseguir essas restituições e, eventualmente, o contribuinte tenha até deixado de pedir essas restituições depois do julgamento da DI 1851. Eu tenho uma impressão, pelo menos na minha atividade profissional, o que eu vi é que depois da DI 1851, as pessoas desistiram um pouco dessa discussão, sabe? A discussão ficou deixada um pouco de lado. Muito embora, e isso é incrível, o julgamento ficou empatado em 5-5 durante muito tempo. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas não estavam muito... Quanto? 6 anos. 6 anos. As pessoas não estavam muito... enfim, com a expectativa dessa reviravolta do Supremo Tribunal Federal. Acho que talvez elas tenham parado de pedir a restituição. E aí, em São Paulo, Pernambuco, que tinham a lei, eu acho que fica uma dúvida no ar, né? Se você poderia ou não. A dúvida que ele deixa claro no RE, eu acho que ele levanta uma bola para se ter essa dúvida. Eu não achei que foi uma coisa muito boa que o Barroso fez, não. Apesar de ele ter votado muito bem nesse caso. Outra coisa curiosa, que eu queria chamar a atenção de vocês, todo mundo eu convido a ler, é grande, são mais de 600 páginas esses acordos, mas eles são muito divertidos até, eu posso dizer. Como o Supremo Tribunal Federal era mais aguerrido, né? O Peluso, ele parece que estava um advogado ali. Se ele saísse perdendo, ele ia ficar chateado. Deu briga e tal. Fala assim, vocês viram ele falando com o Eros Grau? Eu vou pedir uma parte aqui, porque o Eros Grau falou que meu voto é inteligente, mas insuficiente, né? Eu tive uma briga aí que eu achei bacana, né? O negócio animou ali em determinado momento. Verdade. O Carlos Veloso disse que o comentário do Sepúlveda Pertence não fazia jus à sua cultura. Eu vi. Bom, gente, primeiro, o artigo do Luciano a gente já disponibilizou no chat aqui do YouTube, tá? Além disso, quem não pegou, quem quiser, pode mandar também mensagem, tanto para o PJT quanto para a tutoria jurídica ou para mim, que a gente vai disponibilizar. A gente tem os links aqui, tá? Agora a gente vai fazer o sorteio, né, pessoal? Porque já está chegando ao final e eu queria que você... Fábio, escolhesse para mim um número de 1 a 25, já que foi você que anunciou a questão do livro no domingo. Não, então, faz no negócio, que tem um programa que faz isso. É de 1 a 25? Escolhe um número de 1 a 25. Não, vamos fazer no programa. Fala um pouco outra coisa que... Tá bom.
então pode fazer no programa. Bom, então é o seguinte... Olha, eu fiz no programa aqui, ó, 11. 11? Então tá joia. Peraí, olha só. Sortear agora, hein? 11. Foi 11 também, ó. Então, beleza. 11, olha só. O programa só dá 11. Então, se deu 11, quem ganhou foi @deícaro. @deícaro ganhou o livro. A gente vai estar entrando em contato com você para poder pegar o seu endereço e mandar para você. Parabéns. Bom, pessoal, não deixando de lembrar, né, que a gente está com as inscrições do nosso curso inédito aí online do PJT. Se vocês gostaram desse tipo de discussão, é esse tipo de discussão que a gente ensina, seja no curso presencial, seja no curso online, e as inscrições estão abertas e são limitadas. Está em tutoriajurídica.com.br/lançamento. Então, a gente espera vocês. Semana que vem a gente continua com a Semana de Jurisprudência Tributária. Foi um pedido de todo mundo. Então, a gente vai continuar tendo lives no Instagram, segunda, quarta, quinta e sexta, às 12h30, tá certo? A gente pode espera mandar um abraço vocês. para o pessoal de casa, não? Hã? Não pode mandar um abraço para o pessoal de casa, não? Pode mandar um abraço para todo mundo. Vou passar a palavra para vocês. Obrigado, não, eu ia ficar até triste com isso. Pode falar, Achei que ia fazer uma promoção do curso agora, um negócio assim, pô. Ah, lá, patrão ficou louco, mas hoje não tá assim, não, né? Ainda não. O curso deu certo, aí ela para, né? Ainda não. Quando não tinha nenhuma inscrição, aí falava metade do preço e tal. Agora tá bombando, vai até subir o preço. Ó, a gente tá de olho, hein? A gente tá de olho nisso. Ó, vou mandar um abraço aqui para Mariana Souza, Ana Lúcia Suezima, Christian, Gustavo Teixeira, meu amigo querido lá do interior de São Paulo, Alberto Macedo, craque da Fiscalização Municipal de São Paulo, talvez o cara que eu conheça, junto com o Ricardo Almeida, conhece melhor de tributos municipais, ISS, Léo Pereira, nosso aluno lá, Michele Viegas, Marcelo Leal, coordenador querido lá do IBMEC, Roseli, Carla Veiga, parceiro lá da Ana Lúcia Suezema, Minuto Tributário, Instagram muito bom para vocês seguirem, Minuto Tributário, Daniel Amorim, Leonardo Cursino, Pedro Sardinha, Juliana Rigo, nosso aluno querido, João Henrique Gasparino, que, aliás, vai ter uma live aqui na próxima semana. É próxima semana, Micael? Segunda-feira, live com ele. Segunda-feira? Segunda-feira, dia 13. Seria possível um jabá, assim, das lives da semana que vem? Ou isso nós temos. Segunda-feira a gente tem uma live com ele. Na quarta-feira a gente tem com o Felipe Renault. Na quinta-feira a gente vai ter com o Daniel Giotti. E na sexta-feira a gente vai ter com o professor Breno Kriegmann. É só sucesso, hein? Só sucesso. Já tem os temas? Olha, já tem os temas? Eu vou fazer uma surpresa, porque eles ainda estão definindo alguns. Olha, surpresa é bom, hein? Pois é, não pode perder. Guilherme Quaresma aqui também, Marcelo Carvalho, nosso amigo lá, professor lá do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, Eduardo Santiago, grande tributarista do meu amigo de infância do colégio. Pediram aí para uma pegadinha aí para mandar um abraço para Daisy, né? Vocês viram isso? Eu vi. Um salve, né? Um salve para Daisy. No mundo, né? Isso é bom demais, né? Tem gente que se acha mais esperto dos outros. A Sucena, o professor José Marcos Domingues aqui, ó, também. Esse merece um abraço apertado. Um forte Os outros não mereceram? Não entendi. Não, mereceram também. Deixa eu dar um abraço para quem eu quiser. Depois você dá os seus abraços, você fala quem merece. Para mim, todo mundo merece. O professor José Marcos Domingues. Tá combinado. Obrigado. Eduardo Pontes também, querido lá da Infins, Emanuele Lozada, enfim, muita gente aqui, ó. Agora travou para mim, eu não consigo ver os anteriores. Mas estou muito feliz aí com a audiência de vocês, tá? Muito obrigado. Rafael, pode dar seu abraço? Quer dar um abraço para alguém? Queria dar um abraço ao professor Domingues. Muito tempo que a gente não se vê, mas está sempre no nosso coração aqui. Saudades. E um abraço para todo mundo. Faço minhas palavras as do Fábio. Beleza. Rafael, Luciano? Dá um abraço para todo mundo. Um abraço, como eu sou mais sucinto, um abraço para todos, até porque eu não estou vendo aqui quem exatamente está
assistindo. Também não tem assim. Bom, pessoal, um beijo grande para todo mundo. O Fábio, eu acho que já nomenclou todas as pessoas aí que estão no nosso coração. Agradeço a vocês que têm nos seguido nessa semana de jurisprudência tributária. A gente está fazendo isso com carinho para vocês, para a gente estar trocando essas informações aqui, que é muito importante. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo grande, continue nos acompanhando e até a próxima.